Boa noite a todos. Eu me chamo Paulo e sou de Itapecuru, no Maranhão. Aqui, há vários anos, acontece um fato sobrenatural que o povo chama de a passagem do gritador. Segundo a lenda, um jovem violentou sua própria madrinha e depois de morrer, sua alma foi condenada a percorrer estradas desertas com um cachorro negro amarrado em sua perna. Por isso, ele não pôde parar de caminhar. E toda vez que para descansar, o cachorro morde seu calcanhar e ele grita e continua a caminhada. A lenda diz que ele tem que fazer esse percurso de 7 em 7 anos. A lenda também diz que ele foi enterrado no cemitério, mas a terra jogava seu corpo para fora. A população tentou por várias vezes enterrar o corpo dele. Mas mesmo assim, a terra continuava a empurrar o seu corpo para cima. Então, resolveram chamar um padre, e esse mandou enterrar o corpo do homem depois de um rio, uma espécie de ilha, para que o corpo do homem ficasse sempre cercado de água. Assim foi feito. Levaram o corpo do homem de canoa até o rio, em um lugar onde a água não alcançava. E abriram um buraco e o padre benzeu o lugar e depois enterraram o homem. Aí começou a assombração que já foi vista em várias partes do Maranhão. Um homem negro com um cachorro negro também acorrentado em sua perna. Essa história se parece muito com a lenda do corpo seco que muitos contam. Mas aqui no Maranhão, a lenda tem nome e outra história. O Gritador. Esse nome assusta muita gente que já ouviu seus gritos em noites no Maranhão. O gritador faz sempre um percurso de andar em estrada de ferro e depois de andar em povoado, muitas pessoas que tiveram coragem de olhar sua passagem pelas janelas falam que a imagem é aterrorizante. Então vamos lá, vou contar para vocês a vez que eu ouvi os gritos dessa assombração. O ano era 2002. E já era junho, estávamos em pleno inverno. Aqui onde eu moro é uma comunidade pequena, que fica próxima à estrada de ferro. Como eu estava falando, o mês era bastante chuvoso, e naquela noite chovia bastante, mas deu uma rápida parada. Alguns moradores estavam conversando em suas portas, e outros vendo televisão em casa. Foi quando, de repente, a energia elétrica acabou em todo o povoado e começou a chover de novo. Em meio a relâmpagos e trovões, deu para ouvir um grito ao longe, mas era muito longe e só quem tinha uma boa audição podia ouvir. Aqueles gritos continuavam se aproximando cada vez mais do povoado e já passava da meia-noite, quando os gritos ficaram mais altos. Muitos moradores começaram a rezar em suas casas e as crianças choravam bastante. Foi aí que ouvimos que os gritos pararam de ser ouvidos na estrada de ferro e começaram na estrada do povoado. Isso mesmo, o gritador estava entrando no povoado. Logo, todos ficaram mais assustados, já que antes só se ouvia relatos dessa aparição. Mas os mais novos acreditavam ser apenas lenda. E agora todos podiam ouvir aqueles gritos que davam arrepios em cada um que os ouvia. O grito cada vez ficou mais próximo e mais próximo. Às vezes, parecia que aquela coisa realmente parava, como diz a lenda. E nesse momento, ela gritava. Realmente era o gritador, que estava passando no povoado. Logo os gritos já estavam no povoado, e aquela coisa já estava gritando nas primeiras ruas. Então, em todas as casas, os moradores fecharam bem suas portas e janelas, e a reforçaram bem. Eu também estava com muito medo, já que a minha casa fica logo nas primeiras ruas. Mas fizemos como os nossos avós diziam, não ficamos olhando pela janela, já que quem vê essa alma penada nunca mais esquece. Eu fiquei bem quieto, enquanto aquela criatura passava na minha rua.
em meio ao barulho de chuva e trovões, dava para ouvir aqueles gritos horrorosos. Logo que aquela coisa saiu da minha rua, ela foi nas outras ruas do povoado, e, se ao chegar já no fim do povoado, tinha um senhor que estava dormindo, e acordou com os gritos. Ele, pensando ser alguns moleques com brincadeira, pegou um facão e foi atrás dos gritos, e notava que aqueles gritos eram diferentes. Mas, mesmo assim, continuou a seguir aquela coisa, e quando chegou no final do povoado, ele conseguiu alcançar o gritador. E, de fato, ele viu o que a lenda dizia. Era um homem negro com um cachorro amarrado em sua perna. Quando ele parava para descansar, o cachorro mordia. Então ele gritava e continuava andando. O velho senhor, que se chamava Raimundo, disse que a criatura não olhava para trás e só seguia a estrada que levava de novo para a estrada de ferro. Aquela coisa notou a presença de seu Raimundo, mas o ignorou e seguiu em direção à estrada de ferro. E depois seguiu a estrada de ferro gritando, e a gente ouvia os gritos até que foram diminuindo e diminuindo, até não se ouvir mais. No outro dia pela manhã, o assunto do povoado era esse, a aparição do gritador. Mas ninguém de fato viu a assombração, só o seu Raimundo, que foi atrás dele. O resto do povoado só ouviu mesmo os gritos. Também ficamos sabendo que essa assombração passou em outros povoados vizinhos, e uma mulher desse outro povoado saiu até a janela para ver o que era, e quando olhou, não aguentou ver aquela assombração de aspecto horrível e acabou desmaiando. Os mais velhos sempre contavam essa história de passagem do gritador, mas eles sempre diziam que o caminho dele era sempre na estrada de ferro. Ele nunca tinha entrado no povoado, mas dessa vez ele entrou. Talvez devido ao povoado estar no escuro devido à falta de energia elétrica. Esse dia ficou marcado nas lembranças de quem presenciou o fato. Quando fez 7 anos, de novo a mesma coisa aconteceu, só que dessa vez a criatura não passou por dentro do povoado, só ficou mesmo na estrada de ferro e seguiu, ninguém sabe para onde. Essa história é real e existem várias testemunhas das pessoas que presenciaram o fato. Essa assombração é a penitência de uma alma de um homem que abusou da própria madrinha e, até hoje, é obrigado a cumprir essa penitência, de andar sem parar e sem poder descansar, e que é conhecido pelo nome de gritador, e apavora as pessoas por gerações. Deus abençoe e proteja a todos e uma boa noite.